O verbo pode variar em pessoa e em número. Podem anotar aí na apostilinha de vocês. Pessoa pode ser eu, que é a primeira pessoa do singular. Por que singular? Lembra a diferença de singular e de plural? Singular é só um, plural é mais que um. Então, quando eu falo eu vou à escola, apenas uma pessoa vai à escola. Então, é no singular. Tu és bom aluno. Tu é a segunda pessoa do singular. Ele ou ela, ele é risonho, é a terceira pessoa do singular. Nós já passa para as pessoas do plural. Nós é a primeira pessoa do plural. Nós somos amigos, é mais de uma pessoa. Vós, vós é a segunda pessoa do plural. E eles e elas, a terceira pessoa do plural. Entenderam? A professora vai passar mais vídeos também para a gente compreender melhor sobre esse assunto. Galerinha, agora a gente vai falar sobre os tempos verbais. O que é isso, professora? Então, tempos verbais é quando a ação do verbo acontece, ó. Uma ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. Os tempos verbais indicam o momento em que esta ação está acontecendo. Por exemplo, uma ação no passado. O passado a gente também chama de pretérito. Então, aí na apostilinha de vocês vai estar escrito passe as frases para o pretérito, ou seja, passe as frases para o passado. O que é o passado? Ocorre antes do momento da fala. Por exemplo, eu comi fruta no lanche da tarde. Quando eu leio essa frase, eu comi, eu percebo que já aconteceu isso. Foi uma coisa lá no passado, já aconteceu. Agora, uma ação no presente ocorre no momento da fala. Ou seja, eu como fruta no lanche da tarde. Agora, está acontecendo agora. E uma ação no futuro ocorrerá depois do momento da fala. Eu comerei fruta no lanche da tarde, ou seja, não aconteceu ainda, certo? Então, olha só, presente é o quê? Quando está acontecendo no momento em que eu estou falando. Passado é quando já aconteceu. Aquilo já foi, já era, já passou, é o passado, é o pretérito. E o futuro é uma ação que ainda vai acontecer. Ou seja, eu comerei, ainda não comi. Então, quando eu falo comerei, eu já percebo que essa frase ela está no futuro. Galerinha, quando o verbo ele terminar em ar, que ele estiver na primeira conjugação, ou seja, todos os verbos terminados em ar estarão na primeira conjugação. Eu consigo conjugar ele desta forma, olha só, o presente. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. E no pretérito, como é que fica? Lá no passado, pretérito é o mesmo que passado, lembram? Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, e eles amam, eles amaram. No futuro, professora? No futuro fica assim. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, e eles amarão. Vocês perceberam que o ficou igual em toda a conjugação? Isso mesmo, porque o é o radical do verbo amar. O que é o radical, professora? É o início da palavra, nunca vai mudar. Por exemplo, no verbo cantar, olha só, no verbo cantar, o radical é cante. Dá uma olhadinha. No verbo amar, o radical é Então, não mudou em nenhuma das conjugações, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. E no verbo cantar, o radical é cante. Então, não vai mudar também. Se eu quiser conjugar o verbo cantar no presente, é só eu trocar o pelo cante. Olha como é que vai ficar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam.
E no passado, no pretérito, como é que vai ficar? Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. E no futuro, professora? Mais uma vez, tira o am e coloca o can't. Então, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Viu como é fácil, gente? É só mudar o radical. É claro que isso são nos verbos que a gente diz que eles são normais, eles não mudam, né? Tem alguns verbos que têm uma mudancinha ali, mas isso a gente não vai estudar neste momento, tá bom? Quando o verbo ele termina em er, ele faz parte da segunda conjugação. Lembra que a gente já falou sobre isso? E no presente, então vamos conjugar agora o verbo vender no presente. Como é que fica? Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. No pretérito, como é que fica? Lá no passado, como é que eu conjugo esse verbo? Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes e eles venderam. Percebam que no tu e no vós, só muda que o vós tem o S, tá percebendo? Ó, tu vendeste e vós vendestes. E no futuro, professora? Ah, no futuro, amanhã eu venderei. Tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis e eles venderão. Mais uma vez, olha só. O verbo vender, o radical é vende, certo? E se nós mudarmos? Se nós colocarmos o verbo correr, como é que vai ficar? Olha só. Radical de vender é vende. E o radical de correr é cor. Então, o cor não vai mudar. Então, vamos ver. Se eu trocar, tirar o vende e colocar o cor, vai ficar eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis e eles correm. Viram que não muda nada? Só muda o radical? Olha só no pretérito, no passado. Eu corri, tu correste. Ele correu, nós corremos, vós correstes e eles correram. E no futuro, professora, amanhã eu correrei. Tu correrás. Sempre vai ter acento no tu correrás. Ele correrá. Sempre vai ter acento também. Nós correremos, vós correreis e eles correrão. Agora nós vamos ver como é que ficam as conjugações do verbo que eles terminam em ir. Por exemplo, o verbo partir. No presente, como é que fica, professora? Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis e eles partem. No pretérito, professora, lá no passado, como é que fica? Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes e eles partiram. E no futuro, professora, como é que fica? No futuro é sempre que vai acontecer. A gente pode até pensar assim, amanhã. Amanhã eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Percebam a diferença do partiram, eles partiram lá no passado e do partirão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. No verbo partir, o radical é parte. E no verbo surgir, o radical é surge. Vamos conjugar? Partir, parte. Surgir, o radical é surge. Então, radical surge não vai mudar. Vamos conjugar? Eu surjo, tu surges, ele surge, nós surgimos, vós surgis, eles surgem. Depois, no passado, vamos ver. Eu surgi,
tu surgiste, ele surgiu. Nós surgimos, vós surgistes e eles surgiram. Tá vendo que não muda, gente? Só muda o radical, só o que vai na frente. E no futuro, como é que fica? Ah, no futuro, amanhã eu surgirei, tu surgirás, ele surgirá. Nós surgiremos, vós surgireis e eles surgirão. Belezinha? Que fácil que fica assim, né? Não muda nada, gente, só muda a partezinha da frente. O resto fica igualzinho. Galerinha, tem muita gente que erra quando vai escrever palavras terminadas, por exemplo, partiram e partirão, não sabem. Quando é que a gente usa e ão? Vamos ver? Olha só. Já que nós estamos aprendendo sobre verbos, né? A gente pode perceber que é bem fácil saber quando que a gente usa o e o ão. No passado, a gente sempre usa ó. Casaram, cantaram, saíram, caíram, comeram. E quando é no futuro, que ainda não aconteceu, a gente sempre vai usar o ão, que é bem forte, ó, o aotil. Cantarão, casarão, sairão, cairão, comerão. Uma ação que não aconteceu ainda, a gente sempre vai usar o ão. Relembrando, a gente sempre usa no passado. Ontem eles casaram. E no futuro, a gente sempre usa o ão. Amanhã eles casarão. Olha a diferença. Percebam que o ão é a sílaba mais forte quando ela está no futuro. E quando ela está no passado, aí ela não é a mais forte. A sílaba que vem antes é mais forte que ela. Casaram, casaram, cantaram, saíram, caíram. E lá no futuro, o ão sempre será o mais forte. Casarão, cantarão, sairão, comerão. Beleza? Mais um truquezinho aí para vocês aprenderem. Verbos não é um bicho de 7 cabeças, gente. Vamos lá, vamos estudar. Ó, o bichinho de 7 cabeças aí. É só a gente estudar as terminações, como eles terminam, ler bastante vezes aquelas terminações que vocês vão tirar de letra. Lembrando que para cada atividade que a professora for fazendo, a professora vai mandar mais vídeos, tá bom? Boa aula e estude bastante. Beijinhos!